Inveja traz um ódio muito forte, né? Porque é um sentimento assim que ele gera de uma forma tão fácil, que é a inveja. Uma vez eu estava tratando uma pessoa e falou assim, ela falou, pastor, eu não consigo controlar a inveja dentro de mim. Falou que não consegue. Eu falei, você está aqui para tratar? Ela falou assim, estou, mas é difícil. Então a pessoa, ela conseguiu trazer aquilo para a vida dela de uma tal forma que ela chegou a um ponto que ela mesma falou que não conseguia se livrar dessa inveja que tinha dentro dela. E desejava mal para as pessoas. E falou comigo assim, eu ainda desejo mal para os outros. Eu falei, isso aí não vai ser assim. E desejava mal. E falou dessa forma. Eu falei, mas você tem que tirar isso dentro de você. Você entendeu? E você fala assim, a pessoa do mundo aí não. Crente. É isso que eu ia dizer. Isso nós estamos falando cristão, de alguém que frequenta igreja. Agora você imagina o que não acontece na cabeça, por exemplo, de pessoas que estão longe de Deus, não têm conhecimento nenhum das coisas de Deus. Sem uma visão espiritual, sem um controle espiritual, sem um controle do Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo acende a lâmpada na pessoa, né? Você está errada. Né? O alerta. Alerta, não é? A pessoa está ouvindo uma pregação, aí de repente ela ouve ali e cai a ficha da pessoa, né? A pessoa entende o que Deus está mostrando. Eu lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, eu estava aqui no Ipanema, numa igreja, uma senhora, ela já ia dentro do ônibus e o Espírito Santo falou com ela, desce aqui. Aí ela desceu, entrou na igreja, eu estava pregando. Quando eu terminei a pregação, ela virou para mim e falou assim, olha, eu já ia ali para aquele viaduto de São Francisco, eu ia pular de lá e ia suicidar. E foi a última voz que eu ouvi, falou, desça aqui. Eu entrei na igreja, só estava pregando e me tirou de cabeça. Ela me esperou no final do culto. Pediu para mim orar para ela. Então, muitas vezes o Espírito Santo ele vai tocar na pessoa ali. E vai tirar ela, a mente dela daquilo ali. Daquilo que está carregando dentro dela. E ela estava carregando muito ódio dentro dela. Ela ia de ódio, de não aguentar mais o peso que estava em cima dela. De cobrança, de várias coisas, entendeu? Agora, interessante isso que o pastor Guerra está falando, porque esses são sentimentos que são internos, não é? Sentimentos que muitas vezes a gente não consegue enxergar, não é? Por fora, quem está conversando, não é? Porque são sentimentos que eles são corrosivos, eles vão correndo por dentro, a ponto de, dependendo do nível, levar a ter atitudes. Então, é atitudes, às vezes, muitas vezes, de intentar contra a própria vida, intentar contra a vida daquele talvez que foi usado para a pessoa suscitar esse sentimento no seu coração. Ou quantas pessoas talvez que estão nos assistindo agora que estão com esses sentimentos dentro do seu coração. E aí já estão muitas vezes desistindo, né, de viver, desistindo dos seus relacionamentos, desistindo de andar com Cristo, desistindo muitas vezes, sabe, de tantas coisas, de projetos e sonhos, porque esses são sentimentos muitas vezes guardados ali dentro. E as pessoas às vezes não têm nem coragem de compartilhar. Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou procurar e dizer que, olha, eu estou com vontade de matar o meu cônjuge, né? Eu estou sentindo vontade de me matar, né? Porque muitas vezes a pessoa que se suicida, ela quer o quê? Ela quer eliminar o mal que está dentro dela, a dor que ela está sentindo. Eu quero dar um cabo final para essa dor que eu estou sentindo, né? E muitas vezes o que vem, o próprio inimigo e as hostes do inferno sugerem, tira a sua vida, você nem devia ter nascido. E esse é um sentimento extremamente, sabe, doentio e destruidor, porque faz parte, né, da ação de Satanás, é matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Os sonhos, destruir a santidade, destruir o casamento, destruir a sua própria vida, destruir o seu interior, a sua identidade. Essa é a estratégia do inimigo, né? Então, se você tem sentido isso, você tem passado pela sua mente, seu coração está angustiado, com esses sentimentos talvez estão assolando a sua vida, busque ajuda. Não tente resolver sozinho, porque muitas vezes nós não conseguimos sozinho. Muitas vezes a grande estratégia do inimigo é que as pessoas fiquem só, se isolem. E para quê? Para poder o quê? Atormentar, para poder muitas vezes, sabe, lançar pensamentos na sua mente, né? Lançar estratégias malignas. Para quê? Para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. Nós falamos muito aqui sobre o controle do Espírito Santo, né? E um
das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. Exatamente. Né? E sem esse relacionamento com o Espírito Santo, homem nenhum na face da terra, ser humano nenhum, consegue avançar e desenvolver uma vida satisfatória. Ainda que a pessoa tente por um período, com a sua própria força, mas vai chegar um momento que a casa vai cair, como se diz no popular, né? A casa vai cair e a pessoa não vai dar conta de manter situações ou de controlar algo dentro dela, porque não tem o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que vai dizer para mim, olha, o que você está sentindo em relação a tal pessoa não é de Deus, ou o que você está pensando em fazer não é de Deus. E aí nós teremos colocado diante de nós limites que vão preservar a nossa vida, porque afinal de contas o limite é importante para a nossa vida. Uma questão, já, a questão do espinho na carne. Muitas pessoas têm um espinho na carne e muitas vezes perguntam assim, como que eu fico livre desse espinho? A questão não é ficar livre desse espinho, a questão é você administrar esse espinho, né? Porque muitas vezes ela não vai ficar livre daquele espinho tão cedo e ela vai ter que administrar aquele espinho na vida dela. Paulo tentou ficar livre do espinho dele, mas Deus falou, no momento minha graça te basta. E muitas vezes a graça nos basta. Eu tenho que ver, não tem como, as pessoas chegam assim, muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, como que eu vou ficar livre disso? O que eu faço para ficar livre disso? E a gente vê que não é tão fácil, a pessoa ficar livre daquele espinho que veio para ela. Então a gente ensina a pessoa, umas 2 semanas atrás eu ensinei a pessoa como que ela ia administrar uma questão que ela estava olhando como espinho. Eu falei, olha, você está tornando o fardo muito mais pesado do que ele é para você. Como que eu fiz para essa pessoa? Mandei ele segurar uma cadeira pesada lá e ele segurou e ficou com ela em cima, né? Aí eu falei, tá pesando o seu braço? Ele falou, então o braço dele arriou. Eu falei, agora bota a cadeira no chão. Ele colocou ela no chão, segura nela. Eu falei, você soltou a cadeira? Ele falou, não, você está segurando ela ainda, não está? Mas ela está no chão, não está? Está pesada? Ele falou, não. Então tenta administrar isso, tenta segurar a cadeira no chão. Você sabe que ela está na sua mão, mas que ela não vai ficar pesada porque você está fazendo o quê? Você está levantando ela. Você está tornando o fardo mais pesado para você. Esse espinho ainda não vai sair da sua mão. Então tenta controlar esse espinho. Aí ele entendeu, eu falei, não, pastor, agora eu entendi. Eu falei, então administra isso. Porque é uma situação que ele não vai ficar livre dela. Você entendeu? E tem muitas situações que não tem como você ficar. Então você torna ela mais leve para você. Então, senão o que vai acontecer? Vai entrar um sentimento na pessoa, vai começar a odiar aquilo, e ele vai sofrer com aquilo, vai trazer uma carga para ele venenosa, que depois ele não vai ter condições nem de cuidar, né, daquilo que veio para ele, porque ele vai adoecer também. Então vamos ficar o quê? Você está cuidando de uma pessoa doente em casa, vai ficar 2 doentes. O que está doente para ser cuidado e ele também. Então a gente tem que administrar esse espinho aí que vem muitas vezes para a pessoa. E não tem como jogar fora, não. Exatamente. Tem que segurar a barra. E nós não podemos chegar ao ponto, né, de atentar ou intentar alguma coisa contra a vida do próximo. Não, porque jamais. afinal de contas, quando eu penso algo que é mal em relação ao próximo, eu estou ofendendo o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, porque Jesus se entregou para todo ser humano. Então, o marido precisa procurar realmente zelar pela vida da esposa, pela vida dos filhos, a esposa pelo marido dos filhos, etc., os filhos pelos pais, o vizinho com outro vizinho, independente do nível de relacionamento, né? Nós precisamos realmente preservar a vida do outro, do próximo, da melhor maneira possível. Caso contrário, nós vamos suscitar repulsa em Deus e vamos sofrer consequências por isso. Exatamente. E buscar a direção de Deus, né? Senhor, como que eu conduzo essa situação aqui? Que muitas vezes as pessoas não buscam a direção de Deus. Você fala assim, você já orou, já buscou a direção de Deus? Como você vai conduzir isso? O que você tem que fazer, quais atitudes que você tem que tomar e tudo. Muitas vezes a pessoa não procura. Ela vai para o lado do desespero, para o lado do ruim, entendeu? E isso vai só piorando a situação para ela. Então busca orientação a Deus, ora, né? Paga um preço de oração, jejua, busca em Deus, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê uma forma de eu lidar com isso. E Deus vai dar. Deus vai abrir essa porta, vai... né, trazer isso para a pessoa de uma forma que ela consiga
levar isso à frente. Sem esse desespero, sem esse ódio, sem essa mágoa, sem essa carga que ela carrega. Então ela vai carregar o fardo mais leve. Jesus fala, ele fala assim, o meu fardo é leve. O próprio Jesus fala que o fardo que ele coloca é leve, ele tira o pesado e coloca leve. Jesus nunca falou ali, você pode pegar aquele versículo, ele não fala que ninguém vai carregar fardo nenhum, não. Ele fala assim. Ele não elimina o fardo. Não elimina. Ele alivia a carga. Ele alivia a carga. E a gente pode buscar isso. Pode buscar isso em oração. Senhor, alivia a minha carga. Para que não caia nisso aqui que nós estamos falando. Você entendeu? Mas tem gente que faz o que o senhor falou. Tem gente que parece que atrai uma carga excessiva desnecessariamente, né? Não sabe conviver com certas coisas. Porque não administra, né? Não administra bem. E aí ele vai trazer só esse peso para ele. E aí vai cair nisso aqui, ó. Vai chegar no ponto que ele perde o controle, as emoções dele vão vazar e não vai, né, fluir na vida dele. Então, para fluir, é uma questão que você falou do domínio próprio. Eu acho que as pessoas têm que procurar isso, né? O fruto do Espírito, o domínio próprio. Elas têm que buscar isso, orar e buscar do Senhor o domínio próprio. Agora, se a pessoa, por exemplo, não consegue fazer isso sozinha ainda, né? Porque ela vai orar, vai pedir a Deus que ajude no domínio próprio, ao Espírito Santo. Mas aí, de repente, acontece um fato que ela não dá conta de lidar. Aí ela precisa de uma terceira pessoa, um homem, uma mulher de Deus, para ajudar, orar, para puxar para baixo, né? Sossega aí, puxar a orelha se precisar. Porque nós temos que entender que esses sentimentos, Jean, quando eles invadem o nosso coração, acontece algumas coisas assim, quase que imediatamente. Primeiro, a pessoa perde o foco. Porque esse sentimento vem para fazer as pessoas travarem, pararem. Então ela perde o foco, ela permite que o seu coração ele fique contaminado com pensamentos ou com ações extremamente danosas, o que é a estratégia do inimigo. Muitas vezes as pessoas elas vão ser levadas ao pecado, né? Elas vão pecar de alguma forma, vão murmurar, vão ter pensamentos muitas vezes suicidas, ou de morte, ou de vingança, né? Isso faz com que você acaba, naquele momento, você perdendo a graça de Deus na sua vida. Sentimentos ruins vão te invadir, e aí a tendência natural nessas horas não é a pessoa pegar e lançar sobre Cristo esses pensamentos, essas ansiedades que vão ser geradas, né? Porque a palavra de Deus é muito clara, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E muitas vezes o que a pessoa faz? Ela traz sobre seus ombros, não é? Ela absorve como uma esponja, ela chupa esses sentimentos todos e aí então traz para ela a ação de vingar, a ação de não fazer, deixar a coisa barata. Então isso faz com que a pessoa acabe perdendo a bênção e a unção de Deus sobre a sua vida. Então, quero dizer para você que está nos assistindo, se você está vivendo isso, né, pare hoje, né, e lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Fale para o Senhor o que você está sentindo, né? Seja sincero com o Senhor. Senhor, eu estou com vontade de matar, eu estou com vontade de, de eliminar esse mal dentro de mim. Eu estou com vontade, de me vingar. Eu estou com vontade de fazer justiça própria com as minhas próprias mãos. Eu vou atrás, eu vou destruir, eu vou... Lança sobre o Senhor os sentimentos, confessa a Ele, peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa por todos os pensamentos que têm vindo sobre a minha vida, a minha mente, pensamentos de destruição, pensamentos de suicídio ou de assassinato. Lança sobre o Senhor isso, para que você fique livre disso. Deus conhece a sua humanidade, Deus conhece as suas limitações, também conhece o seu potencial. Então, Ele é Pai e Ele sabe exatamente o que nós precisamos nesta hora, neste momento que você está passando isso.